o PCP apresentou no Orçamento do Estado uma proposta que permitisse o aumento dos salários da função pública e que esse aumento pudesse permitir a recuperação em pelo menos 50% do poder de compra dos trabalhadores da administração pública. Queria dizer que essa consideração que foi feita e o argumento do Governo de que o congelamento de salários seria para poder aumentar os desempregados, de forma alguma isto poderá corresponder, nem é coerente com as políticas que o Governo do Partido Socialista tem seguido. Eu queria só referir que entre 2005 e 2009, com a reestruturação da administração pública, foram 73 mil postos de trabalho que foram perdidos. Ou seja, só de responsabilidade direta do Governo perderam-se 73 mil postos de trabalho. E no programa de Governo apresentado no início desta legislatura prevê-se continuar com a destruição de mais postos de trabalho na administração pública. Se isto é combater o desemprego, nós não compreendemos como. Aliás, as políticas que o Governo tem seguido vão exatamente no sentido oposto. Mas, neste Orçamento do Estado, pela primeira vez, tem a força de lei a regra do por cada 2 trabalhadores de administração pública que saem, só entra um. E isto, mais uma vez, não só beneficia, não só permite a qualificação dos serviços públicos, não só cria emprego, como também, naturalmente, cria mais desemprego aos trabalhadores e cria piores serviços públicos, obrigando e muitas vezes empurrando os serviços públicos para soluções nós de forma alguma estamos de acordo que são as privatizações. Aliás, daquilo que têm sido as grandes opções por parte deste Governo, tudo o que são funções sociais de Estado, saúde, educação, segurança social, todas estas áreas essenciais, direitos que estão consagrados na Constituição a toda a população portuguesa, são cada vez mais prejudicados, deteriorados, há falta de trabalhadores e os serviços, de facto, infelizmente, não estão, foram bastante prejudicados desta forma. Nós consideramos que este Orçamento de Estado não responde não só àquilo que são as necessidades do país, àquilo que são as necessidades de inverter a situação económica e não responde aos trabalhadores, não combate o desemprego, pior que isso, continua a favorecer os mesmos de sempre, prejudica os mesmos de sempre, que são os trabalhadores, não só os da função pública, também os trabalhadores do setor privado, que vêm continuamente também com o Código de Trabalho que foi aprovado na anterior legislatura, serem retirados direitos e situações verdadeiramente de grandes violações daquilo que são os trabalhadores da função pública. Queria só dar um exemplo muito breve daquilo que tem sido esta mesma violação e o que o Código de Trabalho permite. Por exemplo, comemoramos brevemente o Dia Internacional da Mulher, os direitos das mulheres, e quando muitas empresas do nosso país não respeitam sequer a licença de maternidade, muitas empresas não contratam mulheres que estão grávidas, muitas empresas, quando uma mulher está em situação de gravidez, não renova o seu contrato. Eu acho que isto é demonstrativo daquilo que tem sido os direitos retirados e o ataque que tem sido feito aos direitos dos trabalhadores do setor privado. Mas queria ainda dizer, não só são os trabalhadores, não só são as populações do nosso país que sofrem e que têm sido esses a pagar os custos da crise, os custos do déficit, mas como os grandes grupos económicos, o grande capital, aqueles lucros chorudos que nós vemos muitas vezes na comunicação social, valores altamente escandalosos. Aliás, é em situações de crise que as empresas e que as bancas têm lucros cada vez mais escandalosos. Nós não vimos nenhuma atitude por parte do Governo, efetivamente, de poder aumentar as taxas a esses lucros para que possa aumentar a receita do Estado. O PCP tem apresentado um conjunto de propostas exatamente nesse sentido, de aumento da receita do Estado para fazer face às dificuldades, para que nos só para concluir, peço desculpa, só para concluir, apresentou um conjunto de propostas nesse sentido e o Partido Socialista tem votado e tem rejeitado sempre estas mesmas propostas. Por isso o que nós consideramos é que, havendo uma inversão, só para terminar, havendo uma inversão de política, havendo esta possibilidade de aumentar a receita do Estado onde ela está, efetivamente, há todas as condições, não só para valorizar os salários, para valorizar as pensões e para que os serviços públicos tenham qualidade, para que possam ser alargados e cada vez mais próximos da população. Nós consideramos que não há trabalhadores a mais, muito embora possa existir a necessidade de reorganização de alguns serviços. Agora, se a reestruturação que tem sido feita tinha 2 objetivos essenciais: diminuir serviços
e diminuir o número de trabalhadores como uma via economicista, de forma a que aquilo que é a prestação das funções sociais do Estado fique cada vez mais limitadas e abrir espaço aqui e caminho para a privatização. Temos visto o que é que isto tem a levar, por exemplo, no setor da saúde, com um conjunto de hospitais privados e de equipamentos privados também que se têm estado a abrir no nosso país e que tem, de certa forma, dificultado, neste caso concreto da saúde, o acesso da população aos cuidados de saúde. O que nós consideramos é que o Estado tem que manter estas funções, tem que mantê-las com qualidade, garanti-las. Não pode ser à custa dos trabalhadores da administração pública. Não pode ser à custa das medidas impostas e que são negativas, que te retiram direitos aos trabalhadores do setor privado. Não pode ser à custa disto que se vai resolver todos os problemas da crise e vai-se resolver o problema do déficit em Portugal. Queria só referir que em relação à progressão das carreiras, como disse, a questão não é bem assim. Como sabem, o CIADAP, na avaliação que impõe, tem cotas e essas cotas estão diretamente associadas à progressão na carreira. Ou seja, 75% dos trabalhadores para atingir os 10 pontos que possibilite subir de nível remuneratório leva 10 anos para o que possa fazer. O que nós estamos aqui a ver é que 75% dos trabalhadores da administração pública só vão atingir 1/3 daquilo que poderá ser a sua possível carreira. Isto tem, obviamente, negativo e cria várias desmotivações. É também conhecido, para concluir, e queria só deixar esta ideia também do que é que tem levado estas medidas e a falta de trabalhadores que é visível. Vou dar um outro exemplo concreto. Por exemplo, nas escolas do ensino básico e secundário, a falta de auxiliares de ação educativa é bastante visível e cria dificuldades grandes ao funcionamento destas escolas. Qual é que é a solução do Governo? É recorrer à contratação ou de contratos de emprego e inserção, em que as pessoas ficam um ano, mas continuam na situação de desemprego, não são integradas nos quadros dessas mesmas escolas, criando falsas expectativas nesses mesmos trabalhadores, ou então recorre-se a um regime de horas em que se designa vulgarmente por tarefeiros, em que esses trabalhadores trabalham 4 horas por dia e recebem à hora 3 euros. Estas medidas estão a criar mais precariedade, não estão a resolver os problemas, porque esta falta de trabalhadores existente e que é visível nos vários serviços públicos não está a ser colmatada, antes pelo contrário, neste Orçamento de Estado e com o programa que o Governo apresentou para este mandato, sim senhora, é um mandato de 4 anos, só mesmo para terminar, que estas ideias e estas políticas do Governo vão deteriorar ainda mais e vão destruir ainda mais aquilo que é a administração pública no nosso país.